Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje celebramos o 6º domingo da Páscoa. A Páscoa do Senhor, que tem nos dado a cada domingo um tema que revela o que é a Páscoa do Senhor. Essa vida nova que hoje se apresenta como a cura de um cego de nascença. Este é um tema muito, mas muito relevante, porque nos mostra exatamente qual é a finalidade da vida espiritual. O tema deste evangelho é muito simples. Cristo é a luz, a cegueira dos homens, a cura, a negação da cura. Este longo evangelho, do capítulo 9, versículo 1 a 38, é uma exposição que vale a pena que nós olhemos nos detalhes desta sequência que impressiona, porque nos revela exatamente qual é a nossa cegueira. Os Santos Padres insistem que a cura dessa doença da cegueira não é apenas por causa do pecado. Existem doenças que a causa não é o pecado. O próprio Senhor, quando é interrogado pelos seus discípulos, quem pecou? Ele ou seus pais? Como se a doença dos filhos fosse uma punição aos pais. E o Senhor responde, nem ele, nem seus pais. Mas os padres alertam também que há certas doenças que sim são causadas pelos nossos pecados. Mas neste caso, o Senhor aproveita para instruir a seus discípulos, mostrar-lhes realmente que a cegueira, aqui neste caso, é fundamentalmente espiritual. Claro que é física, mas, por outro lado, nos mostra o contraste. Um homem cego que enxerga a Cristo e os fariseus que têm olho não enxergam a Cristo. Portanto, não é apenas um problema de cegueira física. Estamos falando aqui, principalmente, de uma cegueira espiritual. Então, o Senhor vê aquele cego e então os discípulos perguntam e ele aproveita a ocasião, chama o cego. O cego sabe que é Jesus, porque ouviu falar, e ele então coloca lodo, barro nos olhos e diz, vá na piscina de Siloé. E ele vai lá, se lava na piscina de Siloé, que os padres da igreja interpretam como sendo o batismo, que justamente abre o caminho para que nós possamos restabelecer a capacidade de olhar para Deus, fundamentalmente, olhar para Deus. Então ele volta e ele é então interrogado pelos fariseus e, como sempre, os fariseus negam o milagre. E começam então a perguntar como é possível. Chamam Cristo de pecador. Como é que ele pode fazer isso? Chamam os pais. E os pais, com medo dos fariseus, dizem, não, pergunte a ele, porque ele já tem idade. Mas os pais sabem que ele foi curado por Jesus. E então começa um diálogo, né? Que na verdade é um diálogo daqueles que nós sabemos quando aqueles que querem fazer justiça querem condenar. E começam a interrogá-lo no sentido de condená-lo. E então há uma frase muito forte, muito importante, quando diz assim, ele é um pecador, como é que pode curar? Aí ele diz, o cego, reparem, o cego que já abriu os olhos, começa a instruir os fariseus. Diz, como é possível que um homem pecador faça as obras de Deus?
É um choque para eles, porque é verdade. Mas eles insistem que Jesus é o pecador, porque está transgredindo a lei, porque sábado não se cura, segundo eles. Mas já falamos sobre isso em outras oportunidades. Cristo vem cumprir a lei. O cumprimento da lei é o amor, não é a lei em si mesma. A lei é cega. A lei sozinha não salva. Estamos falando do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo é o cumprimento da promessa de Deus, a graça de Deus que vem cumprir a lei, fazê-la frutificar. O fruto da lei é o amor, não é a injustiça, não é a condenação, não é a morte do condenado. É o contrário. E é isso que os fariseus não enxergam. E então continua o diálogo quando ele disse, é curioso, porque isso é feito por graça de Deus. Como é que vocês não conheceis? Já começa a instruir aos fariseus. Porque esse cego já abriu os olhos, já enxergou toda a verdade. Mas os fariseus insistem em negar o milagre do Senhor. E aí eles respondem, muito irritados, como tu que nasciste em pecado, quer nos instruir a nós, que somos filhos de Moisés. E aí insiste novamente, pois se fosses filho de Moisés, enxergarias o milagre de Deus. No começo, o cego chama Jesus pelo nome, Jesus. Depois ele diz que Jesus é o profeta. E na parte final do Evangelho, ele já diz que é obra de Deus. Ou seja, é uma obra divina. Este homem aprendeu a teologia na prática, não na teoria como os fariseus, que conhecem a lei só na cabeça, mas não no coração. Ainda não enxergaram as obras da lei, que é o amor que Cristo vem mostrar para todos nós. Portanto, o tema da cegueira é fundamentalmente um tema espiritual. Deus também, em alguns momentos, cura, né, os problemas físicos, mas a doença é inicialmente, fundamentalmente, segundo os padres da igreja, fruto do pecado. Embora não seja uma punição do pecado, certas doenças, como nós falamos no início, que os padres da igreja fazem a distinção, quando perguntam, ele pecou, seus pais? Há doenças que não são culpa do pecado. É para que se manifestem as obras de Deus. E temos tantos exemplos de santos e santas que padeceram doenças e que no meio das doenças enxergaram a mão de Deus no meio disso. São Serafim de Sarov, São Nectário de Egina, que morreu num hospital com câncer. E no mesmo dia que ele morreu, o companheiro de cama ali de lado curou-se. Então, é um mistério. Mas neste caso, o cego de nascença, ele fala, para finalizar, fala da doença espiritual do homem que não enxerga as obras de Deus. E o apego à lei que não permite que o homem enxergue a graça. Portanto, amados irmãos, a Páscoa do Senhor nos regala, nos presenteia com a capacidade de enxergar a luz. Abramos nossos corações para que o Senhor ilumine os nossos corações, ilumine nossos olhos, ilumine nossas vidas. E apesar da doença, da cegueira física, nós possamos de fato dizer que Cristo é o Filho de Deus. Aquele que devia vir ao mundo para iluminar o mundo. Essa é a mensagem deste domingo, o sexto domingo da Páscoa. E que possamos todos, pela luz do Senhor, caminhar pelo caminho verdadeiro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.